Uma propaganda que reviveu um ícone da música do qual nos despedimos há 4 décadas. Um tipo de tecnologia que avança rapidamente em várias áreas e tem grande potencial comercial para a indústria audiovisual. Uma realidade que levanta questões legais e éticas e está na mesa de negociações entre atores e estúdios de Hollywood que tentam evitar mais uma greve. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 4 de julho de 2023. Dia em que uma propaganda de carro usou tecnologia para reproduzir a imagem de um ícone da música brasileira que morreu há mais de 40 anos. A Volkswagen, num comercial que celebra os 70 anos da empresa no Brasil, usou ferramentas de inteligência artificial para incluir novas imagens de Elis Regina numa peça publicitária com participação da filha dela, a também cantora Maria Rita. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos... Você está ouvindo aí o áudio da propaganda, que usa a música Como Nossos Pais, composta pelo Belchior e imortalizada na voz da Elis Regina. As imagens mostram a Maria Rita dirigindo um veículo que a Volkswagen lançou recentemente, um modelo que é uma versão moderna da Kombi. Num dado momento, a Elis aparece ao lado dirigindo uma Kombi original e as duas cantam juntas. Ainda somos meus e vivemos como os nossos pais. Segundo os responsáveis pelo vídeo, a produção usou uma dublê no lugar da cantora e depois uma tecnologia de inteligência artificial treinada para reconhecer o rosto de Elis e reproduzir os seus movimentos faciais, misturando as imagens da dublê e da cantora. Como era a intenção dos publicitários responsáveis pelo comercial e da própria Volkswagen, o vídeo chamou a atenção, despertou conversas nas redes sociais e colocou o nome da Elis e da marca entre os mais comentados do Twitter. Teve elogio, teve crítica, teve meme. Alguns lembraram do histórico de colaboração da fabricante alemã de carros com o nazismo e com a ditadura militar brasileira e destacaram a incongruência de usar uma música escrita como crítica ao regime militar. Muitos lembraram que, ao contrário do que mostra a propaganda, a letra da canção não está sendo nostálgica quando fala que somos como nossos pais, e sim crítica a uma repetição. Já outros apenas se emocionaram em ver mãe e filha juntas, mesmo que em imagens comerciais e recriadas por tecnologia. A Maria Rita, que tinha 4 anos quando a Elis morreu aos 36, divulgou o vídeo dizendo que ele representava a realização de um sonho. Para além das questões de interpretação de texto e comercialização de uma nostalgia duvidosa, o uso da inteligência artificial na produção de imagens é algo que, em poucos anos, passou de coisa de ficção científica para uma questão bem presente no audiovisual. A agência e a produtora de vídeo responsáveis pela peça publicitária disseram que contrataram uma empresa americana que faz esse tipo de efeito especial em Hollywood. Na indústria cinematográfica, que é uma das maiores do mundo, esse ponto aparece em debates éticos há tempos. E, com o avanço da tecnologia, agora entrou até na mesa de discussões de sindicatos. O recurso de reviver digitalmente personalidades que já morreram tem sido mais usado no cinema na medida em que a tecnologia por trás da prática se torna mais avançada. Em meados da década de 2010, já houve exemplos de imagens de atores usadas após a morte deles, combinando o uso de dublês e efeitos especiais. O Paul Walker apareceu em cenas de Velozes e Furiosos 7, lançado em 2015, 2 anos depois da morte dele. Em 2016, o Peter Cushing, que morreu em 1994, apareceu numa cena do filme Rogue One, da série Star Wars, reprisando o papel dele como um general do filme original de 1977. Em todos esses episódios, o debate foi o mesmo. O fato dessas celebridades não terem consentido em participar das iniciativas quando estavam vivos. Muita gente levanta dúvidas se os administradores dos espólios dos atores, geralmente a família, têm autorização moral para fazer isso.
Em 2021, um documentário sobre o ex-chefe de cozinha e escritor Anthony Bourdain gerou polêmica ao usar a inteligência artificial para reproduzir póstumamente em áudio uma frase que ele tinha escrito numa carta. Além da falta de autorização do autor, críticos questionam a legitimidade de um documentário, que se propõe a contar uma realidade, usar esse recurso sem avisar o espectador. Não existe legislação específica para casos como esses em nenhum país, a menos que haja uma vontade expressa da pessoa em questão de permitir ou não a exploração póstuma da sua imagem. O ator Robin Williams, por exemplo, assinou um termo que proíbe a exploração comercial da imagem dele até o ano de 2039, quando sua morte vai completar 25 anos. It's been the desire on behalf of the family to extend the legacy of James Dean, inspire future generations, essentially. And so in those conversations with the estate and with the family, we had the desire to work with them to extend that legacy through different mediums, whether it's film or virtual reality or experiential content for the future. Você está ouvindo Travis Cloyd, fundador de uma empresa chamada Worldwide XR, numa entrevista para o canal NBC em maio. Essa empresa está desenvolvendo uma tecnologia para recriar a imagem do James Dean, com autorização da família do ator, para usá-la em produtos audiovisuais. O Travis fala ali que esse sempre foi um desejo da família, expandir o legado do ator e inspirar novas gerações, seja por meio de novos filmes, por realidade virtual ou por outros tipos de conteúdo experimental no futuro. Estrela do filme Juventude Transviada, o James Dean morreu num acidente de carro aos 24 anos em 1955, muito antes de qualquer tecnologia desse tipo ser uma questão. Ou seja, a pergunta se ele concordaria em ter um clone digital recriado para expandir o seu legado e, é claro, render dinheiro para os donos dos direitos das suas imagens, nunca passou pela cabeça dele. Mas virou uma questão para atores vivos hoje em dia. Recentemente, o Bruce Willis autorizou o uso de inteligência artificial para que uma operadora de telefonias russa usasse a sua imagem numa propaganda. No vídeo montado para o comercial, o ator aparece desarmando uma bomba, num papel que remete à sua carreira em filmes de ação em Hollywood. O Bruce Willis se aposentou em 2022 porque está com afasia, uma doença que afeta a sua capacidade de comunicação. Segundo um porta-voz da empresa que produziu o comercial, os engenheiros usaram um banco de dados de 34 mil imagens do ator para criar, abre aspas, seu gêmeo digital, fecha aspas. Autorizações pontuais desse tipo têm aparecido no cinema também. Hoje, com 92 anos, o ator James Earl Jones, que fez o Darth Vader nos filmes de Star Wars, permitiu que a sua voz fosse reproduzida por inteligência artificial em produtos da saga. Isso aconteceu pela primeira vez na série de televisão Obi-Wan Kenobi, lançada em 2022. Prove yourself, and the position of Grand Inquisitor is yours. Na falta de legislação específica sobre o assunto, o tema está na mesa de negociação entre o Sindicato de Atores de Hollywood e os estúdios. Os dois lados estão debatendo para tentar chegar a um acordo. Desde maio, o Sindicato de Roteiristas de Hollywood está em greve, depois de dificuldades de negociação sobre questões contratuais e de remuneração pelo trabalho no cinema, na televisão e nas plataformas de streaming. Agora, o Sindicato Americano de Atores, que reúne de grandes estrelas a figurantes e iniciantes, já votou a favor de uma greve se o grupo não chegar a um acordo com os estúdios. Os principais temas que mobilizam os atores são similares aos dos roteiristas e têm a ver com sistemas de remuneração e precarização de trabalho na indústria audiovisual. Outro assunto que entra nas conversas nos dois casos é o uso da inteligência artificial. Roteiristas têm medo de estúdios usarem modelos de linguagem como o ChatGPT para produzir roteiros. E atores querem a proteção sobre o uso de imagem e voz a partir de tecnologias como essas que a gente está descrevendo. A ideia não seria banir completamente o uso de inteligência artificial para reproduzir a imagem de atores, mas ter bem claro como essas tecnologias podem ser usadas e como os atores podem ser pagos por isso, para evitar o uso indevido ou então contratos prejudiciais sendo empurrados para quem está começando na carreira e não tem muitas opções. O representante do sindicato, Duncan Crabtree Ireland, disse o seguinte, abre aspas, nossos membros têm o direito de saber em quais projetos eles estão trabalhando, quais diálogos eles estão dizendo
que causas seus personagens estão defendendo, que ações os seus corpos vão fazer. Nossos membros são seres humanos e não bonecos, fecha aspas. Ele também disse que os impactos das novas tecnologias que usam inteligência artificial para reproduzir imagens e vozes são muito mais potentes do que o uso de efeitos especiais que dominou a indústria até agora, e por isso exigem mais atenção. Assim como em outras áreas, a inteligência artificial avança com muita velocidade, então o que hoje parece quase impossível pode se tornar uma realidade em pouco tempo, seja envolvendo personalidades que já não estão mais entre nós, ou atores de carne e osso, tentando entender seu futuro numa indústria em constante transformação. Essas disputas estão longe de ser resolvidas. Aproveitando o momento em que o governo Lula está repensando a distribuição de ministérios para garantir apoio no Congresso, o Centrão tem feito pressão para conseguir o Ministério da Saúde. A Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, por que o Centrão está interessado nesse ministério? Primeiro, tem muitos motivos para qualquer partido ficar interessado no Ministério da Saúde. A pasta é uma das que tem maior fatia do orçamento federal, são mais de 180 bilhões em 2023. E como me disse a professora Michele Fernandes, da Universidade de Brasília, as verbas ministeriais de aplicação discricionária, como investimentos em obras, têm sido utilizadas via emendas parlamentares, o que dá à pasta protagonismo nas relações entre o governo e deputados e senadores. Além disso, o SUS, Sistema Único de Saúde, permite uma atuação do Ministério bastante capilarizada pelo território nacional. Isso significa que os partidos que tiverem controle da pasta vão conseguir distribuir cargos e aplicar recursos nos mais diversos municípios do país, o que pode favorecê-los, inclusive, nas eleições municipais do ano que vem. Aí, no caso do Centrão, especificamente, grupo que tem no presidente da Câmara, Arthur Lira, uma de suas principais lideranças, a ideia é que a chefia do ministério fique com o PP, Partido de Lira, e que as outras legendas do grupo fiquem com as secretarias da pasta. E o PP já comandou a saúde no governo Michel Temer, com Ricardo Barros. Aliás, uma reportagem da agência pública no domingo mostrou que, desde que Barros chefiou o ministério, um hospital de Maceió passou a ser o destinatário de enormes recursos da pasta, mas continuou com dificuldades financeiras. A reportagem revelou que, desde 2017, só aliados ou parentes de Arthur Lira administraram a massa dos recursos destinados a esse hospital. Procurado pela Pública, o presidente da Câmara não quis se manifestar. E qual foi a resposta do governo Lula até agora? O presidente Lula tinha resistido a fazer a troca. O que passou a considerar é entregar para o comando do Centrão a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que é ligada ao Ministério, tinha sido extinta, mas foi recriada recentemente pelo Congresso. Cargos nas secretarias da pasta também entram nesse cabo de guerra entre o petista e partidos como o PP. Quem comanda a saúde atualmente é Nízia Trindade, que era presidente da Fiocruz, uma das principais instituições científicas do país, e que entrou no cargo elogiada por seu conhecimento técnico da área. O fato de ser mulher também foi importante para atender às exigências do eleitorado pela maior participação feminina. Diversas ministras do governo já se manifestaram pela permanência de Nízia Trindade. A pasta da saúde é realmente muito importante para o governo atual, primeiro porque o PT costuma se dedicar bastante às áreas sociais, como saúde e educação, e depois porque a pasta foi símbolo da gestão Jair Bolsonaro da máquina federal, dado o desastre ocorrido na pandemia de Covid-19. Então, fazer um bom trabalho agora seria bastante simbólico para Lula. Mas derrotas já ocorridas para o governo no Congresso nesses 6 primeiros meses de mandato mostram que a negociação com o Centrão não está fácil. Vamos ver quem leva essa. O texto da Isabela você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente sem publicidade, que é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora, com desconto, num link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas. Cientistas costumam dizer que conhecer a Lua é mais fácil do que conhecer em detalhes as profundezas dos oceanos. A Mariana Vick escreveu sobre esse desafio na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência entre os temas de cobertura.
O mar profundo é um ambiente muito grande. Cerca de 90% da área dos oceanos tem profundidade maior que 1.000 metros, e algumas fossas submarinas chegam a ser 11 vezes maiores que isso. A biodiversidade nesses espaços também é grande. Estima-se que pode haver no mar de 250.000 a 400.000 espécies. Mas poucas pessoas conseguiram ver de perto um pouco desse mundo. O fundo do mar é difícil de explorar por causa da sua grande área e volume, além de outras características que dificultam a presença humana. Os níveis de pressão nas profundezas são esmagadores, o ambiente é escuro e tem pouca visibilidade, as temperaturas frias são extremas e o relevo é mais acidentado que na Terra. Para chegar lá, é preciso muita tecnologia e recursos financeiros. Pesquisadores tentam superar esses obstáculos porque é possível que a gente tenha muitos benefícios a partir da exploração do mar. Investigando as espécies desse ambiente de forma sustentável, a ciência poderia gerar novos produtos de uso médico ou industrial, por exemplo. Ter mais informações sobre os oceanos também pode ajudar os países a criar áreas de manejo e conservação. Aqui no Nexo eu conversei sobre esse tema com o professor Paulo Sumida, do Instituto de Oceanografia da USP, que é a Universidade de São Paulo. Na entrevista pra gente, ele explica mais sobre o conhecimento que a gente tem do fundo do mar. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/.futuro. Do uso de inteligência artificial na indústria audiovisual, passando pelo interesse do Centrão no Ministério da Saúde e terminando com a exploração científica do fundo do mar, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, edição de texto de Aline Pellegrini, co-narração de Conrado Corsaletti, participação de Isabela Cruz e Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!